Glória a Deus. Hoje nós estamos na nossa nona mensagem sobre curados para curar, orações que curam o coração. E espero que você esteja curtindo esse processo, no sentido melhor, dizendo assim, que você esteja experimentando as curas colocadas. Hoje, basicamente, é a última. E na próxima eu vou dar só uma arrematada no todo, mas hoje já vou quase que fechando esse assunto. Nós poderíamos ir para 15 mensagens, mas não quero lhe cansar no processo. Vou gravar as restantes e deixar elas à sua disposição. Curados para curar. O poder de Deus é sobre a sua vida. O seu Pai quer ver o seu coração puro, sem misturas, limpo, cheio dos pensamentos, dos sentimentos, das imagens dele. E espero que você avance nesse processo. O coração, a gente gostaria que fosse assim, apertar um botão e zip. Mas o coração é o processo. Ele normalmente aceita uma coisa de cada vez. E quando você resolve uma coisa, daí você entra no outro assunto. O coração ele trabalha assim. A nossa razão ela é um pouquinho mais ligeira em absorver alguns conceitos, por isso que às vezes você já entende, mas o seu coração não acompanha, aí fica pela metade, aí fica dividido o processo, né? Então quero te convidar a você ter paciência até com o seu próprio coração, quando você percebe que ainda há alguns pontos a serem melhorados e trabalhados. Hoje eu quero falar com você sobre o tema libertos da opressão de demônios. Libertos de demônios. Em contrapartida, poderíamos colocar cheios de vida, né? Cheio da vida do Espírito Santo. Esse é um assunto que às vezes a gente olha assim, na verdade a gente não quer conversar sobre esse assunto. Um assunto para muitos que gera medo, gera insegurança, como já foi também na minha vida. E quando a gente fica ignorante sobre um assunto, a gente fica inseguro, a gente fica com medo e a gente não tem domínio sobre aquela situação. E aí essa situação nos domina. Então, quando a gente tem um pouquinho de domínio sobre o assunto, você já sabe como tratar, você sabe da autoridade que você tem em Jesus e como qualquer manifestação de espírito maligno, assim, chegar em você vai dar ruim para ele e não para você, né? Ele, quando você pegar a linguagem dos jovens, se ele se chegar perto de você, ele vai se lascar. Né? Vai sofrer dano, né? E por causa da autoridade que você tem em Cristo Jesus, a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Então, como está na sequência e faz parte do processo todo do coração, não sei se você se lembra, muito tempo atrás, aquilo foi como um rema de Deus, quando o pastor Josi, o apóstolo Josias lá de Brasília, esteve conosco. Ele disse que a única maneira que o inimigo tem ainda de perturbar a tua vida é trabalhar nas suas memórias, é mexer com as suas memórias, senão ele não pode mexer mais. E você vai perceber que esses espíritos que estão presentes do mundo espiritual ao nosso redor, esses espíritos eles estão atuantes e eles atuam na nossa ignorância, onde a gente está descuidado do assunto. E então hoje nós já temos trabalhado aí pelo menos aí 6 temas, né? Especificamente para fechar as portas de toda a influência das trevas, e a última aqui é tipo assim, é só para pegar e tirar aquela coisinha ainda que pode estar incomodando lá no final das contas, de você tomar autoridade. No processo que você já foi andando, você já foi tomando autoridade, já foi sendo curado, e agora é só como que o sopro final, né? O Senhor Jesus, ele quando fala sobre a manifestação do maligno, ele vai vencer ele com o sopro da sua boca. Então é só assim, ó, é como apagar um fósforo. Assim ele apaga toda a influência das trevas, não é adversário dele, mas é adversário nosso, né? Então nós vamos estar trabalhando, né, nesse assunto. Eu não pretendo trabalhar o tema todo muito profundamente, porque nós não teríamos tempo, né? Seria um seminário de final de semana, se quiser mergulhar no assunto, mas vou dar algumas dicas, diretrizes básicas, e com essas você já está armado aí com uma tremenda arma espiritual para vencer. Então, lembrando, vamos no 3 juntos ler?
1, 2, 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem, a nossa pergunta de ouro, Senhor, como é que o Senhor vê esse assunto de espíritos malignos, de demônios? Como é que é o seu pensamento sobre isso? Quando eles querem nos atacar, Senhor, e aí? Que o Senhor aonde que o Senhor está querendo me treinar? Porque eles estão submissos, né? Eles não podem fazer o que eles querem, né? E eles só podem atuar na minha e na sua vida se a gente permitir. Então, trabalhando junto com o Senhor, essa pergunta ela é realmente uma pergunta de ouro. A linguagem do coração, nós entendemos aí os pensamentos de Deus pelo fluir, pelas imagens que Ele dá, pelas emoções, como Ele nos toca, e nós crescemos no entendimento pela meditação. Nós temos trabalhado aí um processo de implosão da obra das trevas, né? Tentei montar uma imagem ali, mas implosão da casa de demônios, né? Trabalhamos aí os pecados e maldições geracionais, laços de alma ímpios, as crenças antibíblicas, votos internos, imagens traumáticas, maldições de palavras, e hoje vamos trabalhar a opressão demoníacas. E o que nós queremos é essa casa de paz, né? Essa casa cheia de luz, como nós lemos lá em Efésios, né? Que nós estamos sendo edificados, construídos, como uma edificação que vai sendo processualmente construída para a habitação de Deus no Espírito. Então, a manifestação da presença de Deus está aí sendo construída nesse processo no seu coração, né? Você entender as bênçãos e as virtudes geracionais, os relacionamentos saudáveis, as crenças bíblicas consolidando seu coração, compromissos de fé, imagens com o Senhor Jesus em cada uma delas, palavras de bênção, e nós desembocamos nesse processo de estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é muito clara que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós temos imagens, por exemplo, que não tem Jesus nelas, essas imagens, elas querem nos guiar, e aí elas entram em concorrência com o Espírito Santo. E quando nós submetemos, aí o Espírito Santo pode nos guiar. Amém? E a nossa oração, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Limpo, um coração sem misturas, um coração 100% Espírito Santo, um coração 100% Jesus. Amém? Né? Renova dentro de mim um espírito inabalável, que é o Espírito Santo. Esse texto aqui de 2 Crônicas 16, 9, o profeta vai conversar com o rei, e o rei ele agiu parcialmente, ele não deu seu coração totalmente. E o profeta diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Eles passam nessa manhã aqui nos nossos corações, para mostrar-se forte, para manifestar a sua força, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E essa tem sido a minha busca, por mim e por você. Um coração assim, 100% dele. Amém ou não? E aqui o rei, o profeta diz assim: você procedeu loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Quando nosso coração não está 100% entregue, nós vivemos nesse tipo de guerra, ali com as imagens, com as crenças, com as limitações da nossa vida. Nós vivemos no meio daquele processo, matando um leão a cada dia, como é a expressão agora muito comum. A gente fica se debatendo com tudo aquilo que nós já conversamos aqui. E eu quero te convidar a não ser, e a mim, né, me desafiar a não ser louco, né, não ser louco e entregar o coração só parcialmente, mas entregar-nos totalmente, ter um coração totalmente entregue a Ele, né? Um coração totalmente rendido a Ele. E aí nós vamos ver como o poder dEle se opera na nossa vida. Esse é o desejo dEle, que o poder dEle flua na sua vida assim, naturalmente, normalmente, no seu dia a dia, no seu falar. Enquanto você ora, você às vezes nem percebe, mas é o Senhor que está falando, ministrando por intermédio da sua vida. Amém? Vamos nos unir nesse processo, um coração totalmente dEle? Amém? Muito bem. Algumas informações que eu quero passar para você
Um texto de curiosidade também entender as ênfases. Quando você pega a palavra Satanás, o nome Satanás na Bíblia, você vai perceber que ele a palavra Satanás significa um adversário. E a Bíblia é muito clara, ela diz vosso adversário. Não é meu adversário, que para Deus não tem páreo, né? Não tem como, não luta de igual para igual. Satanás é servo na mão dele, né? E não tem como. Então ele é nosso adversário. E isso eu preciso entender no meu coração, porque às vezes eu peço que Deus lute por mim, quando que eu preciso me posicionar e aí Deus se une a mim, né? Esse termo, esse nome é usado 18 vezes no Antigo Testamento. E das 14 vezes, das 18, 14 vezes são só no livro de Jó. E você tem mais em Miqueias e, se não me engano, em Crônicas. Só aparecem essas poucas vezes. E no Novo Testamento, por outro lado, você tem 36 vezes, mais do que o dobro, e 16 vezes só no Evangelho. Isso, quando eu vi esses números, eu percebi alguma coisa assim que, quando você percebe na visão do reino de Deus, você percebe que quando Jesus entra, é deflagrada uma batalha, deflagrada uma guerra de reinos. Você tem um reino que estava no domínio, que tinha domínio, enquanto no Velho Testamento você vê dominando as pessoas em todo o processo de violência que tem ali, de morte e assim por diante. Agora chega no Novo Testamento, uma outra autoridade se apresenta na face da terra. E o reino das trevas fica abalado no processo. A primeira reação é fazer um infanticídio, né? 2.000 crianças mortas, abaixo de 12 anos. Para tentar segurar, de alguma forma, né? O Satanás ele não tem essa compreensão, por isso que ele matou as 2.000 para tentar, no atacado, pegar o Messias que havia nascido. Só que os filhos de Deus acontece como com Jesus, como com José e Maria. O anjo fala, o anjo protege, guia, cuida, ensina o caminho, né? Então, você percebe, e esse é um ponto que eu queria colocar aqui com essa informação. No Novo Testamento, a batalha espiritual ela é deflagrada. Você vai ver em outros termos, o nome diabo, na Bíblia, por exemplo, ele significa caluniador, aquele que acusa. Então, quando você tem o adversário que está indo contra você, impedindo você de avançar, impedindo a sua família, se você tem lá um caluniador, um que fica acusando, você já sabe que tipo de espírito é esse, né? E esse nome não aparece no Antigo Testamento e já no Novo Testamento 32 vezes, metade delas nos Evangelhos. Então, é muito forte essa expressão. A palavra demônios na Bíblia, você tem ela 3 vezes no Antigo Testamento e elas estão ligadas a sacrifícios e normalmente a sacrifícios de crianças. Quando se fala hoje em aborto, você tem essa conotação espiritual. No Novo Testamento, então, por outro lado, 18 vezes você tem ela no singular, né, e aparece somente nos Evangelhos, 37 vezes no plural, dessas 37, 30 vezes no Evangelho. Então, nos 4 evangelhos, você tem então essa manifestação de batalha espiritual muito deflagrada acontecendo ali, né? E ainda tem a palavra espíritos, né? E aí identificados malignos ou imundos, que aparece ainda mais 32 vezes no Novo Testamento. Então você percebe que tem muita informação, né? Ou uma diferença muito grande do Antigo para o Novo Testamento. Então, para mim, esse texto aqui resume todo esse processo, a batalha que acontece entre reinos. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra, né, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então a manifestação de Jesus agora, a autoridade dele na face da terra, vem e traz esse cenário. Agora de uma manifestação do reino de Deus sobre a face da terra por intermédio de Jesus. E hoje isso acontece por intermédio da sua vida. Amém? Efésios 2 é um texto que, me gera muito temor, esse texto. E a palavra de Deus diz assim que Deus, Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Mortos debaixo, no reino das trevas, no império das trevas, né?
E aí no versículo 2 ele diz, nos quais andastes outrora, e aqui ele diz a cada um de nós aqui, segundo o curso deste mundo. Como é que o curso deste mundo ele anda? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua ou energiza os filhos da desobediência. Então, há uma manifestação, se eu estou consciente ou não, ao nosso redor, desses espíritos, né? Ultimamente se vê mais assim deflagrado. Há anos atrás estava mais assim camuflado. Agora está mais declarado esse processo, né, dessas manifestações. Se vê em shows. Esses dias vi uma cantora muito conhecida pelo Brasil, e de repente ela começou a manifestar ali, no meio do show, um espírito maligno. Então, e quando nós entendemos que nós todos outrora éramos assim, estávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, atuava em nossas vidas, e nós lemos o próximo versículo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E aqui entra, uma vez escutei essa mensagem do evangelista Billy Graham, mas, sempre tem um mas Deus entrou na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E Ele te tirou debaixo desse tacão, né? Então, eu coloquei essa figura aqui, como muitas vezes vejo esse texto. Demônios, eles basicamente são manipuladores, né? E eles buscam manipular a vida de uma pessoa por intermédio das imagens, das palavras, das maldições, dos laços de alma, das crenças. E eles, quando a pessoa permite, inclusive, entram fisicamente, né, se manifestam fisicamente na vida de uma pessoa. Para quê? Para matar, roubar e destruir a vida dela. Então, quando eu percebo isso, o que eu quero, na verdade? Que a espada do Espírito venha aí, corta essas manipulações, amém? É difícil considerar que nós fomos manipulados. Aceitar isso. O ser humano é muito orgulhoso. Não, eu que decidi, né? E o inimigo, ele manipula pelas feridas do coração que nós temos conversado, né? O medo, a dúvida, a incredulidade é um pacote. A raiva, a ódio e a amargura é outro pacote. A rejeição, o abandono, a solidão é outro pacote. A carência financeira, a pobreza, fracasso. A sensualidade, a luxúria, a pornografia. A depressão, a desesperança e o desespero. A dor, a perda, a tristeza, a vergonha, a culpa, a condenação. São feridas do coração e ele se alimenta de feridas. Ele se alimenta do pecado. E quando ele consegue pegar uma ferida, e quando há uma briga entre um casal, por exemplo, e eles deixam aquilo correr, ele começa a manipular a vida daquele casal e o casal nem percebe. E às vezes Deus abre os olhos espirituais, né? Eu me lembro, muitos anos atrás tinha um casal aqui na igreja, e eles tinham acabado de se converter e estavam num processo. Aí de repente na casa eles começaram a brigar, e ele olhou pela janela, e ele começou a ver os espíritos malignos vindo em direção à casa dele. E ele, quieto, ficou assustadíssimo. Disse, vamos, perdão, acerta. Que lição para a vida, né? Acho que aprendeu a lição de melhor caminho sempre é o perdão, o amor, a consideração, o cuidado um com o outro. E nós temos trabalhado essas feridas, né, para que elas sejam curadas e o poder de Deus alcance aí a sua vida. Então, demônios, eles não possuem cristãos, no sentido assim de dominar, né? A palavra possuir, você nem encontra ela desse jeito na Bíblia, né? Mas eles podem influenciar, irritá-los e manipulá-los. Então, a palavra grega ali, daimonizomai, significa endemoniado, é estar sob a influência de. É usada aí 25 vezes no Novo Testamento. E Cristo Jesus lhe deu autoridade, né, sobre toda ação maligna. Hoje você está seguro
num ambiente de segurança debaixo da parte do Senhor. Você tem esse um exemplo aqui da filha de Abraão, e Jesus, no dia de sábado, eles desafiaram ele se ele curava ou não curava, né? E ele diz assim, por que motivo não se devia de livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. E Jesus se chega à vida dessa mulher. Imagine só, 18 anos sofrendo. E num toque do Senhor Jesus vem a cura. E meu irmão, a igreja tem essa tarefa, de pegar todos aqueles que estão sofrendo e tocá-los com o amor de Deus, para que sejam curados. O inimigo, aqui no contexto, é uma filha de Abraão, considerada como parte do povo de Deus, e estava debaixo de uma influência maligna. E você vê em outros textos, citando apenas um aqui, a doenças e espíritos malignos, muitas vezes estão ligados, não quer dizer que toda doença tem a ver com o espírito maligno, às vezes até a própria falta de cuidado, né? O problema da alimentação e assim por diante. Mas espiritualmente também pode ser uma fonte, né? E aqui é dito assim, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Tem esse outro texto. E a sua fama correu em toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Então você tem, quando você pega na Bíblia e segue ali nos Evangelhos, você vai ver que você tem vários exemplos de doenças que estão ligadas a espíritos malignos. Mais uma vez, não quer dizer que a surdez é um espírito maligno, mas pode ser. Então, precisa ter um discernimento em todas elas, né? Do Espírito Santo. A surdez, cegueira, mudez, enfermidade, que é uma fraqueza física, loucura, comportamento antissocial, epilepsia, corcunda, e por aí vai a lista daquilo que Jesus enfrentou. Quando Jesus conversa com os seus discípulos, ele está num lugar de muita movimentação espiritual. Ele está lá em Cesareia de Filipe, que era bem ao norte, subindo no Mar da Galileia, mais ao norte, em direção ao Monte Hermão, nas colinas de Golã, como são conhecidas hoje. E lá os romanos eles tinham um lugar que era o lugar de adoração deles. Ali era um lugar de muita água boa, porque brotava do chão ali. Então eles fizeram as suas piscinas ali, com as suas piscinas e que eles tinham, traziam daí suas orgias junto no processo. E eles tinha lá uma caverna, e essa caverna era chamada as Portas do Inferno. E na frente daquela caverna, que era um buraco, que era um buraco profundo, eles construíram então um templo. E ali faziam as suas oferendas no processo. E Jesus leva os seus discípulos a esse lugar. E ele chega a um ponto onde é que ele vê todas essas manifestações e pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E a resposta foi, o Senhor é um profeta. Como muitas vezes hoje as pessoas ainda veem Jesus. E Jesus diz, e vocês? E aí o Espírito Santo dá a Pedro uma revelação de Jesus. Você é o Cristo. E quando ele percebe essa revelação, Jesus diz, isso não foi ideia sua, Pedro, isso o meu Pai te revelou agora. E sobre essa revelação eu vou construir a minha igreja, porque o ungido de Deus, o Cristo, é que tem autoridade e que manifesta o reino de Deus sobre a face da terra. E aí ele diz assim, eu edifico a minha igreja, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa declaração, essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele fala já na sequência, que daí eu quero tratar com você um pouquinho mais adiante, sobre as chaves. Eu vou te dar chaves para ligar e desligar, as chaves do reino de Deus. Eu quero conversar um pouquinho mais adiante, nesse ano, com você sobre as chaves. Esses dias estava ministrando um pouquinho sobre ela, lá no Ceia College. E é interessante, eu às vezes tenho lá uma caixa com chaves, não sei se tem na tua casa também, e eu não sei para que serve aquelas chaves, o que me adianta aquelas chaves?
para vender no ferro velho, né? Porque não tem sentido nenhum. Eu preciso saber, ter a chave e saber onde eu uso ela e como trabalho com ela. E às vezes não adianta ter só a revelação da palavra de Deus, se eu não sei como me posicionar com essa revelação. Eu preciso ter a revelação e a sequência, né? Então tem uns princípios bem interessantes em relação às chaves. Mas fecha lá. As portas do inferno, para mim, na minha caminhada, eu discerni essas portas aqui, como um básico, né? A idolatria e feitiçaria, que tem a ver com a adoração, que não está voltada a Deus. Com derramamento de sangue, violência. Então, toda vez quando você vê processo de guerra acontecendo, processo de crianças sendo mortas, a violência assim na família, é uma manifestação da porta das trevas, do inferno, e aí é uma manifestação de espíritos malignos, né? A perversão sexual é outra porta, quebra de aliança, a infidelidade é outra porta do inferno, a mentira, a ofensa, né? A falta de perdão aqui entra como quando escancar uma porta do inferno. E a vergonha e a rejeição, né? O espírito, ser envergonhado e experimentar esse espírito de rejeição, a pessoa abre o seu coração para uma influência, uma manifestação do inferno. Por outro lado, quando você olha as feridas do coração, você vai perceber que essas portas aqui, elas operam e elas começam a produzir essas feridas no coração de uma pessoa. Por outro lado, quando você vê as janelas dos céus, né? Peguei lá o texto de Malaquias, que fala das janelas dos céus, você vai, os céus se abrem quando você adora em espírito, quando você busca a pureza do coração, né? Não ter nada dividido no seu coração, quando você valoriza a vida, honra as pessoas, valoriza cada pessoa, cuida de cada pessoa, a fidelidade no casamento, com os filhos, com os pais, também um processo, né, de honra, como eu coloquei ainda ali, e a revelação da verdade. Quando a revelação da verdade vem, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você tem essa revelação, e isso abre o céu para você, para conhecer a manifestação do reino de Deus na sua vida. Então, você tem você pode ter essa experiência, essa é a minha oração, que o céu sempre esteja aberto sobre a sua vida, né? E começa com a adoração, com o coração entregue. Então, por que a gente canta na igreja? Não, para esperar aqueles que não conseguiram chegar no horário, e alguns dizem assim, o culto ainda não começou, quer dizer, a mensagem ainda não começou. Não, o culto começa já na adoração, no nosso processo ali, né? As janelas começam a se abrir sobre a minha vida, minha família. Então, é um vento muito forte de autoridade sobre a face da terra. Você pega um entendimento do vento, né, que sopra e manifesta Deus na terra. Amém até aqui? Estão me acompanhando? Tudo bem? João, em sua primeira carta, ele escreve assim, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Fica na prática do pecado. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para destruir, veio para implodir, veio para cortar, para desfazer, para anular toda e qualquer obra maligna sobre a face da terra. Amém? Dentro das obras das trevas, eu tinha colocado assim para mim, e eu uso essas coisas aqui que eu estou te mostrando no meio, quando eu tenho o meu tempo de oração, de batalha espiritual. As obras das trevas, elas estão ligadas ao medo, miséria, morte, doença e pecado. São obras que eles fazem, que eles produzem na vida de uma pessoa. E você podia pegar também as feridas do coração, né? As obras das trevas. As boas obras, que é a obra do Espírito Santo na nossa vida, vai nos levar para o amor de Deus, para a bênção de Deus, para a vida abundante, para a saúde divina, para a vontade de Deus, quer dizer, a sua justiça se revelando em nossas vidas como alguns exemplos, né? Então você tem esse comparativo, e esses comparativos eu lhe dou a eles para que você perceba no seu dia a dia qual influência que está querendo se apresentar. E quando eu tenho discernimento disso, eu sei exatamente como orar, dizer, eu rejeito isso e tomo uma atitude contrária. Por exemplo, o medo. O medo é uma obra das trevas. E o medo, o que ele faz? Ele domina uma pessoa e limita a vida dela. Não ouse
falar e se mexer, nem orar. Você vai sofrer. Aí, fica ali. E aí, quando eu percebo isso, eu posso ter uma atitude contrária. E simplesmente me posicionar para o outro lado, o amor de Deus. E pedir, Pai, obrigado pelo seu amor para com a sua vida. Revela a Ele nessa hora, nesse instante. Você toma uma atitude contrária, aquele sentimento, eu às vezes penso assim no dardo inflamado do inimigo, né? O que são esses dardos inflamados? Que são coisas que o inimigo lança com palavras, com imagens, com medos, né, que ele vai lançando sobre a nossa vida. E se não erguer o escudo da fé, para que bata no escudo da fé, atinge o nosso coração e daí machucou. Daí tem um processo de cura. Tem que acontecer, tem que rejeitar isso, pedir que o Espírito Santo me cure, ou eu já levanto o escudo da fé e já repreendo isso na hora, tendo o espírito contrário, né, declarando o amor de Deus, recebendo, festejando, cantando o amor de Deus, e assim por diante na nossa vida. E pergunta aqui, não sei se vocês se lembram, muito tempo atrás nós tivemos uma ministração do pastor Pio, ele ministrava sobre libertação, e Jesus diz assim, e na ministração o ponto-chave foi assim, que Jesus, ele abriu a porta da prisão. Ele abriu a porta para que você e eu não sejamos mais dominados pelas trevas. Mas ele não vai lá dentro e te pega pelo cangote e te traz para fora. Eu preciso decidir, eu quero sair dessa situação. A porta está aberta, é só sair. Mas se ficar lá dentro, fica na confusão. Eu não vou perdoar. Puxa vida, que pena. Vai ficar debaixo de uma opressão. É melhor sair. Perdoar é sempre melhor. Tal pessoa, tal imagem, eu não consigo. A Silvia até estava compartilhando no domingo passado que nós estávamos orando e estávamos orando e conduzindo no processo assim, como isso vai conduzir para o bem? Pergunte ao Senhor Jesus. E, automaticamente, como que pipocando na nossa cabeça veio, mas como isso é possível? Essa situação não dá. E aí a gente já fecha. E o Senhor espera a gente crer. E o crer é tomar atitude de fé e sair desse lugar. A pergunta é, o que você quer? Você tem a liberdade de escolha. E Jesus trouxe para você essa liberdade de escolha. Você pode dar uma glória a Deus? E dizer assim, eu vou sair dessa prisão aí, eu não vou ficar aí dentro não. Eu vou para os campos verdejantes que o Senhor tem para mim. Amém? Então, como sair? Se eu quero sair, como é que eu saio dessa situação de manipulação? E como é que eu me posiciono? A palavra de Tiago, ela dá muito claro essa orientação. Sujeitáveis a Deus, se humilhe diante de Deus, né? O humilhar é se submeter a Ele, se sujeitar a Ele. E resistir o diabo. E ele fugirá. É assim. 3 passos você tem aqui. Básicos que só com esse versículo aqui você já enfrenta qualquer situação. Submeta a situação ao Senhor Jesus, reconheça Ele como Senhor na sua vida, nos seus sentimentos, no seu coração e resista ao diabo. Esse resistir, a figura um pouquinho mostra isso. Eu preciso tomar força, energia, eu preciso me posicionar com intensidade. Para resistir a algo, eu preciso empurrar isso para fora. E não é estando passivo, eu preciso tomar uma atitude, eu não aceito mais isso na minha vida, né? Resistir ao diabo. Às vezes as pessoas oram assim, Senhor, tira isso de mim, diz meu filho, eu já abri a porta, é só você resistir, se posicione, que eu me posiciono junto com você, mas se você não se posiciona, eu lhe dei autoridade, e você tem autoridade, é só se posicionar, amém? Então, o que o nosso Pai quer, que a gente governe, que a gente domine. E algumas situações, se você olhar para a vida de Jesus, o que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas como é possível? Vamos olhar lá, todo mundo está olhando para você, também vou olhar. Como é possível? Onde é que eu estava? Resistir com força. E outro?
no deserto. Jesus foi conduzido no deserto. Ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito Santo para quê? Para enfrentar o diabo, tomar autoridade sobre ele. E quando ele toma autoridade sobre ele, ele sai do deserto no poder do Espírito. Não queria dizer isso assim, mas às vezes às vezes o Espírito Santo vai te conduzir para enfrentar o diabo, para você ganhar autoridade sobre ele. Ô louco, mas eu não quero. Quero ficar protegido. Não, faz parte do processo de amadurecimento. Quando você chega como um jovem, ali diz, vocês venceram o maligno. Há um momento na minha caminhada que eu preciso tomar posição nessas áreas da cura do coração, nessas portas do inferno, de fechar essas portas e abrir as janelas do céu sobre a minha vida. E o Espírito Santo não quer me conduzir para você ter medo, não, para você perceber e ter a experiência que o nome de Jesus tem autoridade. E que o poder de Deus na sua vida, Ele opera. Amém? Em cada um de nós. Então não podemos nos afugentar, nos acovardar, nos intimidar, e sim só nos posicionar e resistir o inimigo. Amém, igreja? Glória a Deus. Outro texto aqui que eu gosto muito de lembrar é Lucas 10. Os discípulos tinham sido enviados de 2 em 2, né? Como o Ed Leo disse, as afrutas, né, as amizades, os duplas saíram, evangelizaram, e eles voltaram tudo felizes da vida, porque funcionou, a tua obra manifestou, né? E eles celebraram isso, e aí Jesus diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, que é um simbolismo para falar de espíritos malignos, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém ou não? Podia colocar um texto ainda de quem nasceu de Deus, o inimigo não o toca. Quer dizer, você tem autoridade sobre o inimigo e você é só exercitar essa autoridade. Não dá para ficar passivo numa guerra, não é? Você tem que ir para cima e estabelecer o que é necessário. O interessante é que Jesus ele dá para nós já o alinhamento, né? A nossa alegria não está ali, nessa vitória. Nossa alegria, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Essa é a sua alegria. Porque o reino de Deus está se manifestando na sua e na minha vida. Essa é a nossa alegria. O inimigo a gente chuta para o lado. Se trata com ele como um cachorro louco, que você dá um chute nele, manda ele embora e pronto. Resolve aquela situação. E usufrui a manifestação do reino de Deus na sua vida, em paz, justiça, alegria no Espírito Santo, em poder. Se o inimigo quiser entrar no meio, você atropela ele e você estabelece a manifestação do reino de Deus. Por quê? Porque tem autoridade para isso. E o seu foco, a sua caminhada está em celebrar a manifestação do reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E aí nós estamos caminhando já para a ministração, então quero te convidar a você alinhar o seu coração, né? Alinhe o seu coração com os pensamentos celestes, bíblicos, né? As imagens que Deus lhe dá, e o falar dele, você fala o que ele fala. Você pensa o que ele pensa, você imagina o que ele imagina, a imagem que ele lhe dá, e você fala o que ele fala. São como uma máquina, né, de aceleração aí na sua vida, para mover e trazer a manifestação do reino de Deus sobre você. Amém? Muito bem, vamos aplicar. Aí nós vamos orar, o que nós estamos fazendo sempre em todo momento. Como é que a gente espanta as trevas? Ligando a luz, trazendo o Senhor Jesus, o mover dele sobre as nossas vidas, nossa casa, né? Eu estava me lembrando, durante o louvor, tinha um tio meu, ele estava começando a caminhar com Jesus, e o filho dele era pequeno, hoje está um homem grande e forte, e o filho a noite toda inquieto, sempre inquieto, sempre inquieto. E ele falava de bicho, tinha bicho, e o pai, que é isso? Aqui não, aqui na minha casa não. E aí numa noite lá ele queria dormir, ele levou o filho para dormir na cama junto com a esposa, e ele foi dormir na cama do filho. Aí ele se deitou lá, começou a dormir, meio assim, aí de repente ele olhou para o céu, para o teto do quarto, e tinha uns bichos rodando assim em cima. Ele que não acreditava nessas coisas, ele
Começou, pastor, ora por mim, ora por minha casa. Então daí ensina como fazer, a pessoa se posiciona, unge a sua casa, se posiciona em todo lugar e você experimenta o favor de Deus. Quando você entra num ambiente, você já percebe que esse ambiente, a gente diz assim, um ambiente carregado, você já dispara o falar em línguas, você já ora sobre ali, pede, Senhor, tem alguma coisa aqui, como é que eu tenho? Vem enquanto a luz, você acende a luz naquele lugar e você vai orando e percebendo, Senhor, como é que eu posso trazer paz e segurança? Se você olhar ao seu redor, na sua escola, ao seu trabalho, você manifesta o reino de Deus. Onde você está, o reino de Deus está. Então você simplesmente se posiciona e começa a orar e acende a luz, Senhor Jesus. E aí? O que o Senhor quer fazer nesse lugar? O Senhor me trouxe aqui para a cura, né? Para o livramento. Nós estamos aqui especificamente tratando sobre as feridas do coração. Eu estou concentrando um pouquinho mais no medo, na dúvida, na incredulidade. Mas você pegaria aquilo que você está tratando durante esse tempo. Amém? Então, quero te convidar nesse primeiro passo, ter um tempo de oração. Se você quiser fechar os olhos, pode fechar para se concentrar. Eu vou te conduzindo. Se você quiser ir lendo aqui, você pode ir acompanhando aqui também. Eu vou conduzindo você nesse processo. Então, vamos submeter a Deus, né, e reconhecer a Jesus como Senhor na nossa vida. Sim, Pai, obrigado que nós estamos seguros que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O Senhor rompeu as maldições, o Senhor rompeu toda a influência das trevas sobre nós e nos trouxe a um lugar seguro. E eu te louvo, Pai, que nós podemos nos submeter ao Senhor. Aqui está o nosso coração, aqui está a nossa vida, a nossa família, os bens que o Senhor nos tem dado, nós entregamos ao Senhor e reconhecemos que tudo tem vindo do Senhor e tudo é para o Senhor. E o Senhor nos tem colocado como administradores e nós te exaltamos, ó Deus, por esse privilégio. E bendizemos ao Senhor e cobrimos com o sangue de Jesus sobre a nossa vida, a nossa família, os nossos bens. Tudo que o Senhor nos tem confiado, nós cobrimos, Senhor, a nossa parentela, nós cobrimos a cada membro da Comunhão Cristã Shalom, cobrimos os que estão no retiro ali, no encontro face a face com Deus, com o precioso sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, que nós estamos debaixo dessa cobertura e nós podemos nos apresentar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Espírito Santo, por gentileza, sonda o nosso coração, se tem algum pecado, alguma coisa que o Senhor pede que a gente confesse. Nessa hora, Espírito Santo, mostra-nos e queremos concordar com o poder do perdão de Deus que nos purifica e nos limpa de todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui e nos convencer. Senhor, entregamos ao Senhor a passividade, entregamos para o Senhor o medo, e por aceitar o medo, aceitar a passividade, Senhor, nós reconhecemos e gratos somos pelo sangue do Cordeiro que nos purifica e nos limpa de todas as coisas, de todas as feridas. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a Deus. Agora vamos nos mover um pouco na direção das feridas do coração, aquilo que você tem trabalhado. Onde você percebe que o inimigo tem oprimido, confundido. Quero te convidar a você resistir o diabo junto comigo. Pai Celeste, nós tomamos autoridade sobre todo espírito de medo, de incredulidade e da dúvida. Nós rejeitamos isso da nossa vida agora, em nome de Jesus. E ordenamos a todo espírito maligno ligado ao medo, à incredulidade e à dúvida agora a pegar as suas coisas e ir embora. Agora nós resistimos, ordenamos, fora! Sai daqui! Sai da nossa família! Obrigado, Pai, pelos anjos do Senhor que estão junto conosco. Sim, sejam cortadas todas as ligaduras, as correntes das trevas. Nós decretamos agora sendo cortadas, anuladas, desfeitas pelo poder do nome de Jesus.
Obrigado, Senhor. Agora te convido a submeter o seu coração ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, Senhor, é bem-vindo a encher o meu coração de fé, ou a área que você está tratando. Encha o meu coração de confiança, de descanso. Encha o meu coração com o amor do Pai. Lança fora todo sentimento, todo pensamento contrário. Eu submeto a eles e recebo os teus pensamentos de paz, os teus pensamentos de alegria. Eu recebo da parte do Senhor o seu mover. Obrigado, Espírito Santo. Esteja atento nessa hora às imagens, às palavras, às impressões que o Espírito Santo dá. Você está orando com o coração, não com a mente. Perceba as imagens. Eu vejo aqui um pai pegando seu filho no colo e abraçando ele. Que medo nada, meu filho. Você é meu. Vejo outro que o Senhor Jesus, ele está pegando na mão daquela criança que se sentia abandonada, e ele pega na mão e diz: não tenha medo, eu caminho com você, eu ando com você. Obrigado, Espírito Santo. Perceba as imagens, agradeça a elas. Confirme. Obrigado, Espírito Santo, por se mover em nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Você pode dizer assim comigo: eu sou livre. Agora fale com mais força: eu sou livre. Mais uma vez: eu sou livre. Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.